Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar com Mike Rude em Jerusalém. Shalom, que é o Mike Rude em Jerusalém. Eu estou aqui no Parque Arqueológico de Opel, nas escadas que levam ao Monte do Templo, Monte Moriá, em hebraico, Har Moriá, o monte onde Yahweh será o nosso professor. Essa é a montanha mais importante em todo o mundo. Mais sangue foi derramado nesses poucos acres aqui do que em qualquer outro lugar na terra. E no topo, do lado norte dessa montanha, que Abraão preparou um altar de pedra e amarrou seu filho Isaque para sacrifício. Nessa mesma montanha, um cordeiro macho de 1 ano, com a cabeça presa em uma coroa de espinho, estava esperando como oferta que iria substituir o filho de Abraão. E foi aqui, no topo dessa montanha, que os sacrifícios pela primeira vez fizeram partes integrantes da festa do Senhor e foram oferecidos pelos sacerdotes levíticos. Quando Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, Israel foi instruído de nunca sacrificar o cordeiro pascal dentro dos portões de suas próprias casas, mas eles tinham de sair até o lugar onde o Senhor colocasse o seu nome, e é lá que Israel manteria o ensaio da Páscoa. Mais de 500 anos mais tarde, o rei Davi viu essa montanha por revelação divina, e ele partiu para conquistá-la dos Jebusitas, que estavam abusando da terra que foi prometida aos filhos de Abraão. Davi conquistou a terra dos Jebusitas, que depois ficou identificada como cidade de Davi, na Jerusalém antiga. Depois ele comprou o topo dessa montanha para construir o templo e instituir o serviço no templo. Esses serviços foram estabelecidos por profetas, a destacar rei Davi e Natã. Pela primeira vez, eles viram por revelação divina que o serviço do templo tinham imagens de sombra de volta do Messias. Os descendentes de Davi iriam literalmente cumprir o sacrifício da Páscoa, e o cumprimento iria acontecer aqui, mesmo na cidade de Jerusalém. O Todo-Poderoso havia ordenado este plano desde o início e ordenou a seu povo para vir para a festa da Páscoa todos os anos. Se eles obedecerem os seus mandamentos e participarem do serviço do templo durante a festa, não tinha nem jeito que eles perderiam o momento em que o Messias chegasse e cumprisse o próprio ensaio que eles vinham praticando por mais de 1000 anos. Este é o lugar onde tudo foi planejado, organizado, ensaiado e finalmente cumprido. Esse ensaio do sacrifício da Páscoa já foi cumprido e virou história quando Yeshua foi sacrificado por nós. Junte-se a nós no estúdio de televisão, onde essas apresentações de vídeo das profecias das festas do Senhor foram gravadas. Este Estudo Bíblico 101, agora episódio 6 de 26 partes sobre as profecias das festas do Senhor. Monte Moriá, o monte onde Yahweh será o nosso professor. É ao redor da mesa onde uma família compartilha do pão e do vinho é que uma santa convocação que Deus separou para ser feito na família, com o pai sendo o sumo sacerdote de sua casa. O Novo Testamento mostra claramente que temos somente uma cabeça, e essa cabeça é o Messias. Uma cabeça. Todos nós estamos no mesmo nível, mas há ainda uma outra cabeça, que é o chefe da casa. O marido é o sumo sacerdote daquela casa, e ele está diretamente embaixo do Messias, como chefe da casa. Não há nenhum pastor, não há nenhum apóstolo ou profeta que está acima do chefe da casa. O chefe da casa está sujeito limitadamente àqueles que têm ministério dentro do corpo dos crentes, mas é este o homem que é responsável por sua família e para treinar a sua família. Ele é o sumo sacerdote de sua casa, e em nenhum outro lugar vemos tão alegremente do que no início do Shabat, quando é como se desligamos a tomada de luz para o mundo e falamos: não precisamos do seu dinheiro, não precisamos de suas diversões, não precisamos do mundo. Deus é a nossa fortaleza, e ele disse que só podemos fazer e descansar nele, e ele cuidaria dessas coisas.
Estamos agora no 6º dia do milênio e nas últimas horas preparando-nos para o milênio do sábado. Percebemos que ainda tem muitas coisas que têm que ser feitas. Temos que fazer uma limpeza na casa. E é isso que estamos fazendo agora, porque no sábado nós vamos ver o Messias reinar e na Escritura fala que ainda tem um descanso para os filhos de Deus. E é o reino milenar do Messias que estamos desejando. Este é o sábado semanal, mas vemos também que há outros sábados que estão nas estações da primavera e do outono. Estes são as festas do Senhor, santa convocação, que devemos proclamar no seu tempo determinado. Essas festas são determinadas pelo amadurecimento da cevada na terra de Israel no mês de Aviv. Como está escrito em Deuteronômio 16:16, que 3 vezes por ano você irá para os ensaios onde coloquei o meu nome dentre as tribos. Então, Jerusalém foi o lugar escolhido por Deus, porque este é o lugar onde todos os ensaios, como também todos os cumprimentos dos ensaios, acontecerão pelos Messias nessa cidade. Então, gostaria de levá-los para a cidade de Jerusalém e para o mapa de Jerusalém. Aqui é a cidade antiga do jeito que é hoje. Então, eu gostaria de levar para a cidade de Jerusalém, para o mapa de Jerusalém. Olhando para o seu lado direito, existe o vale de Quidron, que vai ao redor e se junta ao vale de Rinom, ou vale de Rena. E no meio está o vale de Tiropém. Ele forma o Monte das Oliveiras do lado direito. Monte Moriá está no meio, onde está o Monte do Templo. E aqui tem o Monte Zion. O topo mais alto do Monte Moriá, até hoje em dia, é o norte das muralhas de Jerusalém. Esse é muito importante. Enquanto eu levo vocês para o Monte Moriá, veja o que os vales têm uma forma de uma letra em hebreu, que é a letra de Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Esta é a marca de Deus nessa terra. Vamos aqui e ficar em pé do vale de Tiropiã e olhar em direção ao Monte das Oliveiras, bem em frente ao Monte Moriá. Aqui você está em pé olhando para o Monte Moriá. Foi aqui que Deus falou para Abraão para levar o seu filho Isaque para as montanhas de Moriá e oferecê-lo como um sacrifício em cima dessas montanhas de Moriá que Deus mostraria para ele. Aqui foi quando Abraão se aproximou do Monte Moriá do sul, do lado sul. Ele trouxe seu filho e seu servo que carregavam a lenha para o sacrifício e tudo mais que fosse necessário para os sacrifícios. E quando os servos de Abraão e Isaque estavam se aproximando, chegando pelo lado sul, quando chegaram ao pico mais alto do Monte Moriá, indicando por essa linha azul aqui, quando Abraão disse aos seus servos para esperar eles aqui. Faça o que eu lhe falo, espera aqui, que eu e meu filho iremos fazer um sacrifício e voltaremos, falou Abraão aos seus servos. Então, foi aqui, no topo menor da montanha de Moriá, que os servos de Abraão pegou a madeira para o sacrifício e colocaram nos ombros de Isaque. Aí Abraão disse, filho, siga-me. Isaque disse, pai, eu tenho a lenha do sacrifício em meus ombros. Eu estou carregando a lenha do sacrifício no meu ombro. Mas aonde está o cordeiro? E Abraão disse, Deus proverá para si um cordeiro. Siga-me. Isaque seguiu seu pai para o ponto mais alto do Monte Moriá, como você vê indicados aqui à esquerda, e foi aqui que Abraão construiu um altar de pedras. Em seguida, ele colocou a lenha do sacrifício no altar de pedra e amarrou seu filho na madeira do sacrifício. Abraão pegou a faca, levantou e preparou para cortar a garganta de Isaque. E é bem agora, nessa hora, que o anjo do Senhor disse que Deus falou, Deus sabe, Deus fala para não tocar na vida do seu filho. Deus providenciou um cordeiro que estava preso no mato, um cordeiro macho de 1 ano e que foi um substituto para o filho naquela hora. Essa foi a hora, o primeiro ensaio começou na cidade de Jerusalém. Agora você pode ver, enquanto estamos olhando para baixo sobre a cidade, exatamente onde essas coisas aconteceram. No topo mais alto do monte do templo foi construído e no ponto mais alto do Monte Moriá foi onde Abraão levou Isaque, preparou o altar da pedra e preparou seu filho para o sacrifício. Muitos anos mais tarde, eles começaram a construir um muro ao redor da cidade de Jerusalém.
A parede do lado norte da cidade é de apenas cerca de 3 a 5 metros de altura. Como você pode ver, defende um muro tão alto. O que fizeram? Eles cortaram e tiraram todas as rochas em frente daquela parede, porque o Monte Moriá é bom para a construção. Eles removeram e construíram a cidade de Jerusalém. Vemos que as muralhas são somente de 4 metros de altura, mas com o corte das rochas na parede ficou com 19 metros de altura. Do outro lado tem uma caída gigantesca, e agora você vê a localidade do templo onde foi construído mais tarde. Neste desenho, em cima da outra foto, mostra a imagem de uma pesquisa arqueológica na cidade de Jerusalém, que mostra a parede e os trabalhos nas rochas embaixo. A altura é de somente 4 metros de altura. Esse trabalho dentro da rocha você vê que é referido como conhecido como as pedreiras de Salomão. Essas pedras eram tão valiosas que Salomão esculpiu dentro do lado do Monte Moriá, e foi aqui que as rochas foram tiradas para construírem o Templo de Salomão, muitos anos mais tarde. Bem aqui, em frente das muralhas de Salomão, está a área que Joséfo falou que uma vez os romanos tinham mais de 2.000 judeus pendurados em cruzes ao lado daquela parede. Eles literalmente ficaram sem madeira cerrada na cidade de Jerusalém, e tinham de esperar na fila uma cruz que ficasse disponível em uma semana, porque levaria uma semana para que a pessoa pregada nas cruzes romanas e sendo torturada pelos romanos morressem. Eles não crucificavam nas montanhas que estavam longe, eles crucificavam ao longo da estrada. Há uma área escavada onde tem um buraco de meio metro de profundidade, perfurado nas rochas e achados ao longo da estrada. Eu segurei em minhas mãos muitos pregos longos de 5 centímetros que foram tirados daquele lugar por causa das milhares de execuções dos judeus que aconteceram lá. Esse é o lugar onde é conhecido como lugar do crânio, e foi nesse lugar onde as execuções aconteceram. E quando eles enfiaram as cruzes naquele buraco de meio metro nas rochas ao longo do caminho, então você poderia observar bem de frente, face a face, seu pai, seu irmão, seu vizinho, e eles passarem por uma tortura bem vagarosamente. Aqui você vê o Muro de Jerusalém. Aqui tem 6 metros de altura, e como você pode ver, o Monte Moriá é bem protegido de altura.